As eleições gerais de 2024 em Moçambique, realizadas em 9 de outubro, foram mais uma vez marcadas por uma série de irregularidades e alegações de fraudes que comprometeram a legitimidade do processo democrático no país. Embora o dia de votação tenha transcorrido de forma pacífica, observadores nacionais e internacionais, além da sociedade civil e partidos da oposição, denunciaram graves problemas que minaram a confiança no resultado eleitoral. Entre as questões mais alarmantes, destacaram-se o recenseamento irregular, a adulteração de boletins de voto, exclusão de observadores e delegados da oposição, enchimento de urnas, intimidação de eleitores e a falta de materiais essenciais para a votação. Estes problemas repetidos de eleições anteriores reforçam a preocupação de que o sistema eleitoral de Moçambique está desenhado para manter o domínio do partido no poder, a Frelimo, independentemente da vontade real do eleitorado. A contínua recorrência dessas práticas deixa o país em uma encruzilhada, colocando em dúvidas a viabilidade de uma democracia verdadeiramente justa e transparente. Neste vídeo, nós separamos 7 fatos que aconteceram durante as eleições de 2024. Vamos juntos à lista. 1. Recenseamento irregular. O processo de recenseamento eleitoral de 2024 em Moçambique foi marcado por inúmeras irregularidades, especialmente nas províncias de Nampula e Cabo Delgado. Muitos eleitores descobriram que seus nomes não estavam incluídos nos cadernos eleitorais no dia de votação, o que impediu de exercer seu direito ao voto. Esse fenômeno foi amplamente denunciado por candidatos da oposição como Venâncio Mondlane, do partido Podemos, que alegou que os cadernos eleitorais disponibilizados para o partido diferiam dos usados nas assembleias de voto, sugerindo manipulação deliberada para excluir eleitores específicos. A plataforma Decide, composta por várias organizações da sociedade civil, também destacou essa prática, afirmando que muitos moçambicanos foram privados de participar no pleito devido a essas discrepâncias. Essas falhas no recenseamento foram interpretadas como tentativas de influenciar o resultado das eleições, criando um clima de desconfiança entre a população e os partidos de oposição. A ausência de transparência nesse processo básico é um dos maiores indicadores de fraude sistemática, dificultando o direito ao sufrágio de milhões de eleitores ao redor do mundo e em Moçambique em 2024. 2. Adulteração dos boletins de voto. Outro ponto crítico nas eleições de 2024 foi a adulteração dos boletins de voto. Diversos partidos políticos relataram que seus nomes e símbolos apareceram em posições incorretas ou foram mal representados. O Podemos, por exemplo, foi listado em uma posição diferente da sorteada para vários círculos eleitorais, o que pode ter confundido eleitores e prejudicado o desempenho do partido nas urnas. O partido Amuzi denunciou um caso ainda mais grave. Em algumas regiões, seu nome e símbolos foram impressos no verso dos boletins, tornando a identificação quase impossível para os eleitores. Esse tipo de fraude foi amplamente criticado por partidos de oposição e observadores internacionais, que classificaram a situação como uma violação flagrante do processo democrático. A adulteração dos boletins de voto é um exemplo claro de manipulação intencional, destinada a confundir os eleitores e comprometer a veracidade do pleito. 3. Exclusão de observadores e delegados da oposição. A exclusão de observadores e delegados de partidos da oposição também foi uma característica perturbadora nas eleições de 2024. A Frelimo, o partido no poder, estava amplamente representada em quase todas as mesas de votação com 2 delegados, enquanto partidos da oposição como o Renamo e o Podemos enfrentaram dificuldades significativas para posicionar seus representantes. Em muitos casos, delegados da oposição foram
impedidos de acessar as assembleias de voto, tendo suas credenciais inutilizadas ou não entregues a tempo, impossibilitando que esses partidos supervisionassem o processo e garantissem a transparência. O Consórcio Eleitoral Mais Integridade, uma organização que monitora o processo eleitoral, informou que pelo menos 90 mesas de votação impediram a entrada de observadores e delegados da oposição, violando diretamente a lei eleitoral. Essa disparidade na repreensão entre o governo e a oposição em um processo tão crítico como a eleição levanta sérias dúvidas sobre a lisura do pleito. 4. Enchimento de urnas. O enchimento de urnas é uma das fraudes eleitorais mais graves relatadas nas eleições de 2024. Em várias províncias como Nampula, Zambésia e Sofala, pessoas foram flagradas com boletins de voto já preenchidos a favor da Frelimo, o que levantou suspeitas de que essa prática era parte de uma estratégia orquestrada para garantir a vitória do partido governante. No caso de Sofala, José Domingos Manuel, cabeça de lista do MDM, denunciou que indivíduos estavam usando produtos para branquear os dedos, o que lhes permitia votar mais de uma vez em diferentes mesas de votos. Além disso, a plataforma Decide informou que muitos eleitores, ao chegarem nas mesas, descobriram que seus votos já haviam sido registrados em outros pontos de votação. Esse tipo de fraude maciça não só compromete a integridade do resultado eleitoral, como também mina a confiança da população no sistema democrático. 5. Intimidação de eleitores. As eleições de 2024 também foram marcadas por intimidações generalizadas de eleitores e funcionários eleitorais, principalmente nas regiões centro e norte de Moçambique. Observadores relataram que polícias disfarçados de membros de mesas de voto, MMVs, foram usados para intimidar eleitores, especialmente em Nampula. Funcionários públicos e altos cargos do governo estavam presidindo mesas de votação, o que é ilegal e comprometeu a imparcialidade do processo. Além disso, houve relatos de votação por intimidação, em que eleitores foram pressionados a votar conforme instruções de membros do governo ou da polícia local. Esse clima de intimidação cria um ambiente de medo e coação, onde os eleitores não conseguem expressar livremente suas preferências políticas. A observadora eleitoral Laura Ballarin, da União Europeia, destacou que a intimidação foi uma ferramenta usada para assegurar a vantagem do partido no poder, questionando a legitimidade do processo eleitoral como um todo. 6. Falta de materiais de votação. A falta de materiais essenciais para a votação e a contagem de votos foi outro fator que afetou negativamente as eleições de 2024. Em várias mesas, os boletins de voto se esgotaram antes que todos os eleitores tivessem a oportunidade de votar. Houve também relatos de cortes de energia que prejudicaram o processo de contagem de votos e a falta de equipamentos adequados como lanternas e quadros dificultou ainda mais a tarefa dos fiscais eleitorais. Além disso, em muitas assembleias, os editais e atas de votação, que são documentos obrigatórios a serem fixados para consulta pública, não foram expostos, o que impediu os observadores e delegados de verificar a contagem dos votos. A ausência desses materiais comprometeu a transparência e a verificação pública dos resultados, permitindo que as fraudes fossem facilmente encobertas. 7. Repetição de fraudes anteriores. As irregularidades de fraudes registradas nas eleições de 2024 não são novidades no cenário eleitoral moçambicano. Denúncias similares já foram feitas em pleitos anteriores e muitas delas se repetem de maneira sistemática, indicando uma falha estrutural no processo eleitoral do país.
Organizações da sociedade civil como a Sala de Paz destacaram que esses problemas recorrentes refletem a falta de reformas sérias no sistema eleitoral, que continua beneficiando o partido no poder e minando a confiança dos eleitores no processo democrático. A perpetuação dessas práticas levanta questões profundas sobre a viabilidade de uma democracia transparente e justa em Moçambique. Sem reformas significativas no sistema eleitoral, a legitimidade das futuras eleições continuará sendo questionada, perpetuando um ciclo de desconfiança e frustração entre o eleitorado. O que você acha desses fatos que eu apresentei? Lembrando que todos os fatos aqui foram documentados e ditos por especialistas, tá bom? Nada foi inventado da minha parte. Mas coloque a sua opinião se não concorda com alguns desses fatos. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!